Muito boa tarde, pessoal. Quase noite aqui em São Paulo. Hoje é dia 6 de dezembro. Nós estamos começando mais um diálogo sobre educação livre, episódio número 8. E hoje eu estou aqui com um convidado à distância, que está aqui exatamente do meu lado para falar comigo sobre a educação fora da escola. O Edilberto está por aqui. Cara, prazer ter você aqui com a gente. Muito bom te receber aqui. Tudo bom? A internet hoje não está boa. Negativo. Olha só. Gilberto, olha lá, caiu. Bom, a gente está com um problema de internet. Eu vou tentar reconectá-lo aqui e a gente já começa de novo, né? Vamos ver se vai agora. Será que vai? Tá me ouvindo aí, Gilberto? Estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Cara, prazer ter você aqui. Tudo bom aí? Tudo bem. Gilberto, me conta um pouco onde você está, cara. E nesse momento eu estou em Brasília, bem no plano piloto. E estamos, enfim, recém-saídos do trabalho, correndo aqui para conseguir conversar com vocês. Cara, obrigado por você estar aqui e a gente poder dialogar, conversar um pouco sobre educação. Antes da gente começar o tema educação, eu queria que você falasse um pouco de você. Eu sei que você é sociólogo, tem dedicado a sua vida a pesquisas relacionadas ao tema de educação. E eu sei também que você tem alguma experiência em educação fora da escola e uma família grande, né? Fala um pouco de você pra gente. O que você faz, como é que é a sua família, teu histórico? Pois é, Maurício. Isso mesmo, eu sou colombiano, mas eu casei com uma menina do Brasil, isso lá para 1995. Mas já nessa época tinha clara a questão do problema da educação. Tinha passado por uma experiência muito intensa na Secretaria de Educação da minha cidade, uma cidade pequena, 50.000 habitantes, mas eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Educação e Cultura. Então, imagina o impacto que é para um jovem nessa época de 28 anos ter que pensar a educação do seu município e lidar com todos os problemas com os quais ele já tinha lidado enquanto criança. Então, foi uma coisa muito forte na minha vida. A partir daí, sempre estive ligado com a educação. Ora no papel de educador, como professor, ora no papel de estudante, porque, enfim, a gente não deixa de ser estudante, nunca. Eu vim para o Brasil a estudar. Eu tinha estudado filosofia e comunicação social na Colômbia, feito uma especialização em planejamento regional. E depois o mundo do trabalho me levou para as questões da sociologia. Então eu vim para o Brasil a estudar sociologia, fazer um mestrado em sociologia e terminei também fazendo uma especialização em psicanálise. Então todas as questões foram se juntando e sempre, mesmo que transitasse por muitas questões, a questão da educação se colocou como um elemento fundamental. Especialmente como sociólogo, eu tive a oportunidade de avaliar muitos projetos, especialmente ligados à infância e adolescência, no âmbito da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e no âmbito do trabalho infantil. E sempre esses projetos passam pela questão da educação, pela questão da inclusão na escola. Por conta disso, eu tive a oportunidade de conhecer, te digo, pelo menos umas 2.000 escolas só no Brasil, em todos os estados do Brasil. Públicas, privadas, ricas, pobres, rurais, urbanas, nas mais diversas condições. Então, tudo isso me trouxe até o fato de tornar-me pai e então ter que me perguntar, bom, e agora onde que eu vou educar os meus filhos? A tua escola básica, como a gente chama aqui no Brasil, a tua educação básica foi na Colômbia, como é que ela foi? Fala um pouco pra gente. Agora tu queres mexer com um vespero. Olha, eu fui educado na escola pública, na minha cidade. E eu fui para a escola pública porque quando foi o momento de ir para a escola pública, uma prima minha ia ser professora da série na qual eu ia ser matriculado. E então minha mãe entendeu que seria muito bom para mim ir para a escola pública e ser aluno da minha prima. E foi muito duro, porque
os meus colegas entenderam que isso era uma oportunidade de ouro, né? Imagina, um menino que era o mais novo da turma, nessa época não tinha essa história de todo mundo com 6 anos, todo mundo com 7 anos. Então eu tinha 7 anos nessa época e meus colegas tinham 8, 9, 10, 14, 15 anos. E eu fui o saco de pancada dos meus colegas por conta disso e depois da minha prima por conta do mesmo. Porque entendeu é, que enfim, que eu não ia passar por cima dela simplesmente pelo fato de ser seu primo. E então eu passei horrores. Eu te conto que a minha experiência escolar foi uma experiência muito dolorida. E até o final do segundo, o que seria aqui o segundo grau, né, do ensino médio, foi sempre uma experiência muito de medo, de angústia, de estar o tempo todo literalmente tentando entender por que tudo aquilo. Eu nunca fui um bom aluno, pelo menos não até esse momento. Então eu sofria muito, né? Você sofre, você é cobrado por isso. Todo mundo te cobra que você tenha bom desempenho em termos de notas. Ninguém te pergunta o que tu estás aprendendo. Então vem um castigo atrás de outro permanentemente, né? E os castigos são, enfim, parte inerente à vida escolar quando tu não és aquele menino que tira 9, 9, 5, 10 em tudo. Então, se é por aí, se começamos por aí, é uma experiência sempre dolorida. Mas, por incrível que pareça, Maurício, eu nunca pensei que a escola fosse uma coisa que devia ser abandonada. A minha avó, que era analfabeta, por exemplo, ela sempre me repetiu: olha, vai para a escola, aproveita, olha que a minha situação de analfabeta, aos 99 anos, quando ela morreu, ela estava aprendendo a ler por conta própria, por exemplo. E sempre falando na linguagem dela da importância de estudar, na importância de se educar, na importância de superar-se. Então, eu acho que ela foi a grande incentivadora na minha vida de ir para a escola e de tentar adaptar-me a essa instituição. Mas nunca foi fácil. Eu vim, sabe assim, Maurício, eu vim descobrir que estudar era muito gostoso, que aprender era maravilhoso na universidade. Eu fui descobrir-me como um estudante, como uma pessoa que gostava de livros, que gostava de professores, que gostava de entender as coisas estudando filosofia. E daí para frente a minha vida foi outra, não sem conflitos com a instituição, né? Foi outra porque eu descobri um oceano de possibilidades em 2 lugares, nos livros e nas conversas com meus colegas. Eu acho que esses 2 elementos foram para mim fundamentais e eles me levaram para um terceiro elemento que foi o cinema. Então, através do cinema eu tive 10 universidades e, enfim, fui levando as instituições do jeito que elas podem ser levadas, né? Empurrando de aqui, empurrando dali. Mas sempre foi relativamente difícil. E eu acho que somente no final do mestrado eu vim a entender uma coisa que para mim tem sido um resgate fundamental. E é que o grande problema de todas as instituições é que elas estão ali, mas elas não entendem o jogo fundamental que é o jogo do conhecimento. Todas falam sobre isso, todas nos dizem que o conhecimento é importante, mas são péssimas jogadoras, sabe assim? É como quando tu falas com uma pessoa que é completamente apaixonada por futebol, mas que não sabe nada de futebol, sabe? Não sabe nada de futebol, ele apenas é apaixonado. Eu acho que o mesmo acontece com as escolas, com as instituições educacionais. Elas lidam com o conhecimento de uma forma realmente amadora. E esse diagnóstico por uma muito valiosa enquanto eu era professor de metodologia científica na Universidade Católica de Brasília. Durante 7 anos eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudo sobre epistemologia com mestres e doutores que tínhamos como uma coisa completamente rara 4 horas por semana para reunirmos para pensar essa disciplina que todo mundo odeia, né? Metodologia científica, imagina, ninguém dá valor a uma coisa como essa. Mas no contexto, por pura sorte, terminei tendo uma oportunidade fantástica
de compartilhar durante todo esse tempo, 7 anos não é pouco tempo, de leituras, de discussões, de debates super intensos sobre, afinal de contas, que é o que estamos fazendo, educamos dentro de uma instituição, se não mostrar aos estudantes qual é o jogo do conhecimento, o que se joga, como que se joga quando se fala sobre conhecimento em qualquer área que apareça. E aí eu fui descobrir isso, dizer, caramba, como é enlouquecedor estar dentro de uma instituição que lida com conhecimento de uma maneira completamente amadora. Esse paralelo que você fez entre a escola e o jogo de futebol, assim, me lembra uma pessoa que faz muito isso publicamente, mas enfim. Eu acho que ele faz sentido no Brasil, que a escola tem o campo, né? Ela teoricamente ali joga esse jogo, não entende o que está acontecendo ali, é o dono da bola ainda, né? Ainda é o dono da bola, é quem manda no jogo, quer dizer, ela tira a bola, põe a bola a hora que ela quer e arbitra ainda toda essa ciranda, né? E se você é uma criança que veste a camisa da seleção brasileira e entra no campo, ela chuta a bola, né? Mas chutar a bola não é entender o jogo de futebol. Verdade. O mesmo acontece, você vai para a universidade, você vai para o mestrado, olha, eu já tive alunos de doutorado, alunos com doutorado feito, que quando eu lhes apresento essa questão de como é que se joga, finalmente, que jogo estamos jogando quando jogamos o jogo do conhecimento, quando estamos nesse universo, que jogo estamos jogando? Qual é a estrutura desse jogo? Como funciona? É igual que conversar com uma criança, olha, futebol é muito mais do que chutar a bola. Futebol é muito mais do que 11 de um lado e 11 de outro. Futebol é muito mais do que um campeonato. Futebol é toda essa estrutura, tanto esportiva, quanto econômica, quanto política, que é o universo do futebol, certo? É uma metáfora importante para que as pessoas se façam uma ideia da complexidade do que estamos falando. Agora, Gilberto, você tem uma família hoje, né? Como é que é a constituição da tua família? Você mora no Brasil? Onde você mora? Eu moro em Brasília. Moro em Brasília. Desde que eu cheguei ao Brasil, estou morando em Brasília. Eu casei uma primeira vez com a minha primeira esposa, tivemos 4 filhos. Aí, casei uma segunda vez com a minha esposa atual, Tatiana, temos uma menina. E ela já tinha uma menina. Então, somos uma das famílias contemporâneas, né? Os teus, os meus e os nossos, que soma uma galera de 6, 3 homens e 3 mulheres. Tem aí a Maria Eduarda e o Rafael, que está com 16 anos, o Leon Luiz, que está com 13 anos agora, o Ulisses, que está com 7, Guadalupe, que está com 4, e nossa filha Bárbara, que está com 2. Sensacional, cara. Isso é um grande desafio, né? Agora, me conta uma coisa. Antes da gente falar da escolarização dos seus filhos, eu queria que você, de uma forma genérica, é uma pergunta que a gente tem levado para todos os entrevistados aqui, de que você destacasse na educação de hoje, principalmente na educação no Brasil, 3 pontos positivos e 3 pontos negativos que você acha que a educação formal carrega hoje aqui no país. 3 pontos positivos. Eu acho que a educação no Brasil, se vamos falar de questões positivas, ela tem uma questão que é a intencionalidade, que é boa. Há uma intenção boa. Quando tu lês os documentos, quando tu lês os estudos que iluminam as rotas pelas quais seguem as políticas públicas na educação, tu entendes que elas são amarradas em uma grande quantidade de questões que dizem respeito da história do país. É um país que tem uma história muito singular, né? Se vamos ver um pouco atrás, simplesmente estamos falando dos anos 70, quando a maior parte das crianças e adolescentes do Brasil estavam fora da escola e fora de qualquer processo educacional. Então, foi a década dos meninos de rua, né? Eram chamados nesse momento de meninos de rua. Hoje já não mais são chamados assim. Estamos chamando hoje em dia de meninos em situação de rua, que é muito diferente. Mas a partir da Constituição de 88, vem então o processo de universalização da escolarização com uma intenção muito clara de trazer direitos, pelo menos em torno da educação, a essa criançada toda. Eu acho que essa intencionalidade é muito importante.
historicamente. Quer dizer, a escola hoje, como está pensada no Brasil, ela responde a esse processo histórico de resgate do direito, do resgate de uma visão da infância, do resgate da necessidade de trazer as crianças para um espaço de construção que lhes permita enfrentar o futuro de uma maneira muito mais interessante. Esse é o universo da positividade. O universo da negatividade é que, enfim, a escola é uma estrutura que em si mesma, independentemente de que país estejamos falando, porque aí não estamos falando da história particular do país, estamos falando da história de uma instituição que é mundial, certo? Ela apresenta uma estrutura que é inerentemente constrangedora para as crianças. E isso é difícil de ser entendido do ponto de vista da política pública como é pensada hoje no Brasil. Então, sempre que discutimos escola no Brasil, estamos sempre pensando na escola ideal, na escola maravilhosa em que as crianças serão belamente atendidas, na escola com todo o pensamento freiriano, com todo o pensamento dos grandes pedagogos brasileiros que são muito bons, pensando a educação, pensando a criança, pensando a escola. Mas é um olhar idealizado. O problema é quando não conseguimos descer à escola real. Aí encontramos, então, todas as mazelas que a instituição carrega na sua história, que é uma história maior que a história contemporânea brasileira. E que, então, temos que entrar a discutir o problema das grandes instituições, né? Das instituições totais de que falava Foucault, das instituições de que falava Bourdieu, sendo, olha, não temos como negar que o processo da escolarização logicamente, questões completamente diferentes ao desejo dos bons pedagogos e dos bons educadores. Então, tu vês, é uma estrutura que eu diria que é bipolar, né? Ela é preenchida de boas intenções, é um discurso a nível consciente muito claro, muito bonito. Eu acho que, por exemplo, eu já li uns 500 projetos políticos pedagógicos de escolas as mais diversas possíveis. E eu sou impressionado com isso. Esse documento é sabe assim, é a súmula do pensamento coletivo dos professores que estão dentro de uma instituição ligada às públicas nacionais. E sempre conseguem fazer documentos fantásticos. Aí quando você desce do documento e se para na realidade, você encontra modos de entender, modos de fazer, modos de viver a escola completamente diferentes. No documento você tem uma escola maravilhosa, inteligente, disposta, sempre em crescimento, sempre estudando, sempre se trazendo para o presente, se projetando no futuro. E na vida real você tem uma escola projetando-se para o passado, sempre se desconstruindo, sempre desconhecendo a centralidade e a importância das crianças e sempre voltada apenas para processos de controle e de poder. A escola funciona na vida real, ela não consegue ir além, nem um pouquinho além, nem um pouquinho, nem a pública e muito menos a particular. Eu diria que a particular é mais perniciosa ainda nesse sentido. A escola não consegue ir além de como domesticar, como conduzir, como controlar o comportamento das crianças. Torna-se um dispositivo diverso. E a questão fundamental que era trazer para eles a possibilidade de um encontro sadio com conhecimento desaparece completamente. Essa semana eu vivi uma experiência Bom, toda semana tem uma novidade na escola da minha filha. Eu tenho uma filha que acabou de sair da faculdade, de 21, acabou de se formar, e tem uma outra de 9 que está em idade escolar, né? Tá em algum desses anos aí, que eu não sei mais se é quarto, quinto, terceiro, enfim. Tá num desses anos aí que já mudaram de nome algumas vezes. E essa semana passada, a gente teve aqui na Vila Madalena um evento do TEDx, que é um evento que a gente promove aqui na Vila, um evento social baseado no modelo do TED, que eu acho que muitas pessoas já viram. E eu convidei minha filha para ir, porque o tema era Planeta Água, né? E eu achava que era um tema importante para ela, iam ter pessoas importantes falando sobre isso lá, alguns pesquisadores,
gente que tem relação com a água, como o Kaká, que é um índio, a ministra do meio ambiente, enfim, tinham pessoas importantes que iam passar por lá e falar sobre a água nos mais variados aspectos. Eu achei que ela deveria ir no evento, e ela foi. Obviamente o evento acabou tarde, ela foi para casa tarde, dormiu tarde, e no dia seguinte, como ela foi dormir muito tarde, a mãe dela, sou separada, ela estava com a mãe esse dia, a mãe dela sabiamente falou, não, filha, você dorme um pouco mais, eu te levo para a escola no meio do período da manhã, ela estuda de manhã, e você dá sequência, ela teria aula o dia inteiro nesse dia. Ela chegou na escola por volta de 10 da manhã, ela entra às 7h30, chegou às 10 no meio do período da manhã, e recebeu um desestímulo incrível, porque uma das professoras virou para ela e falou, poxa, Beatriz, você chega agora, 10 horas você não devia nem ter vindo, né, com essas palavras, né? E ela voltou para casa tão indignada, né, com isso, e eu quando ouvi, fiquei tão triste de um desincentivo desse, tão explícito, né, porque lógico que poderia ter se tratado isso de outra forma, perguntado por que ela chegou tarde, o que ela viu, e ter explorado todo um arsenal de coisas que ela vivenciou na noite anterior, que eu acho que foram inéditas e marcantes na vida dela, que ela vai carregar para o resto da vida, mas que infelizmente acabam acontecendo de forma ao contrário na escola, com um desestímulo brutal, e eu virei para ela e falei, filha, fazer o quê, né? O que nós vamos fazer? Assim mesmo, o ano está acabando, o ano que vem você tem outra professora, então está tudo certo, aguenta mais 5 dias, 7 dias aí, está tudo certo, né? Agora é lógico que se a gente for dialogar com os educadores, provavelmente essa própria professora, ela vai dizer algo ao contrário, porque eu não imagino que ela tenha a intenção de desestimular uma criança de forma alguma. Ela não está ali para isso, o propósito dela não é esse. E lógico que a consciência dela não diz isso, né? Agora vem essa questão, claramente, isso é uma coisa prática que aconteceu essa semana, que traz essa diferença entre o que os educadores pensam, né? Que eu imagino que eles estão cheios de boas intenções e boas teorias, todos calcados, mas uma prática completamente inversa, né? Por que isso acontece? Você tem uma noção de qual é a causa? Estes dias escrevi na minha mão um livro fantástico. É tão novo para mim que eu não me lembro agora do autor, mas vocês podem procurar por um livro que se chama No Princípio Era a Educação. E aí o livro resgata uma quantidade enorme de textos que foram publicados lá pro meio do século XIX, e alguns textos anteriores, inclusive, que vão mostrando como que foi tecida na nossa cultura, ou então na ocidental, não necessariamente a nossa, mas enfim, nós somos uma espécie de filho deforme da cultura ocidental. Como é que foi tecida a ideologia que levou a esse modo de entender a educação escolar, que não é só na escola, e aí que está o problema, porque se fosse assim, apenas a escola funciona dessa maneira, mas na verdade não, a sociedade entende que a educação das crianças deve ser assim, e então leva os filhos sistematicamente para instituições que pensam da mesma maneira. A autora traz à tona um livro que se chama Pedagogia Negra, e o livro faz todo um discurso fantástico sobre quais devem ser as pautas e as práticas para domesticar os instintos das crianças. E então começa a falar da importância do pai, da mãe, do professor, e indignar-se permanentemente perante os comportamentos desviados que vêm da natureza infantil. Pense você uma coisa como essa. Então eles tocam num ponto que é a questão da vivacidade infantil, como sendo uma perversão inerente à criança. E é a vivacidade infantil, então, que deve ser constantemente, sistematicamente, perenemente desviada para um comportamento regrado. Isso como prática e como ideologia, parece uma coisa completamente maquiavélica, certo? Mas acontece que isso penetrou no inconsciente popular, isso penetrou no inconsciente de todas as classes sociais. Isso foi instaurado via igreja, via escola, via as instituições, em toda a consciência popular do mundo inteiro nos últimos 2 séculos. Então,
nós estamos predispostos a entender a criança como um dado biológico perigoso. A criança é inerentemente perigosa para nosso inconsciente. Então, não temos controle sobre isso. Quando um pai diz a criança porque a criança está brincando demais, está se mexendo demais, está falando muito alto, quando não está no lugar em que ele mandou, quando não come na hora certa, todos esses pequenos gestos que compõem o que nós entendemos como educação foram, de alguma maneira, sistematizados pela escola. Então, o que o pai espera é que a escola consiga o que ele deveria fazer em parte, pelo menos, e talvez não consegue, que é lidar nessa ambiguidade absoluta que é: eu te amo, filho, mas eu te bato, eu te constranjo, eu te castigo, eu te nego, você ainda não é ninguém. E isso é levado ao nível institucional e coletivo, que é a escola. Então, claro que vira uma sistematicidade muito maior e muito mais perversa, né? Porque ela vem, então, com o selo da verdade institucional, com o selo da verdade política e com o selo da sociedade como um todo. E fica uma coisa completamente oculta, é dizer, ninguém nem percebe que o que estamos fazendo é efetivamente tratando as crianças como se fossem idiotas, como se fossem imbecis, que não entendem nada porque são inerentemente felizes, porque são inerentemente alegres, porque são inerentemente dinâmicos. E não temos, assim, a verdade é que não temos instrumentos na nossa cultura para lidar com isso, com essa atividade permanente das crianças. Com isso, E aí a dificuldade, a grande questão é essa, como lidar com isso, que se mexe tanto, que derrama sopa, que quebra as coisas, que faz sujeira, que volta e se mexe, que cai, que se machuca 50 vezes no mesmo lugar. Como lidar com isso? E é interessante isso que você levanta, né? Porque a mesma forma que você levanta a questão, você levanta a possibilidade de solução, né? Que na verdade passaria por uma mudança cultural, social e não da escola em si, né? Porque na escola. A escola é uma consequência do que está na sociedade. A sociedade é essa ideologia. Olha, é assim, nós estamos chegando a uma situação curiosa. Eu acho que essa discussão só podia acontecer no final do século XX e no início do século XXI. Inevitavelmente, porque nós estamos chegando finalmente à discussão dos direitos da criança. Só que estamos chegando ainda pelo caminho errado e tentando legitimar-nos a nós como adultos. Mas, enfim, se colocam essas questões. Afinal de contas, qual é o verdadeiro interesse da criança? Quando, por exemplo, no Brasil se fala do interesse supremo da criança, na verdade estamos defendendo o quê? Os interesses de quem? Dos adultos. Mas já fica mais evidente. 50 anos atrás, 100 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, era impossível notar que o mundo era adultocêntrico. Era impossível notar. Hoje já notamos. Já percebemos que nós tratamos as crianças da mesma maneira, Maurício, da mesma maneira que, por exemplo, se tratou e ainda se trata aos negros, aos homossexuais, aos estrangeiros, aos amarelos, aos azuis, a qualquer coisa que seja diferente do mundo branco, adultocêntrico, eurocêntrico, europeu ocidental. Da mesma maneira, as crianças são imigrantes, não são nativos ainda. E então, eles têm que ser disciplinados, né? Os outros têm que ser excluídos inevitavelmente, mas as crianças, como não podem ser excluídas, na verdade são excluídas. A criança é excluída em si mesma. E o único jeito é domesticá-la para que ela possa vir a tornar-se parte do grupo. Em torno das crianças é a mesma que a racionalidade que usamos para qualquer grupo que apareceu como diferente dos grupos dominantes europeus americanos. E dizer isso é uma coisa forte, porque nós absorvemos essa ideologia e continuamos excluindo nossas crianças da nossa vida adulta, né? Não queremos que elas sejam crianças, gostaríamos que elas sejam já adultas, gostaríamos que se comportem à mesa, gostaríamos que elas não derramem o suco, gostaríamos que elas não chorem demais. Eu acho que o tema do choro é talvez o grande sintoma, né? Como nos incomoda o choro da criança. Fazemos de tudo, damos pirulito, oferecemos o mundial de futebol se quiser, por favor. Mas cale a boca agora porque não temos como suportar isso. Mas o choro da criança é todo
uma experiência. A gente tem que se aproximar do choro das crianças. Eu acho que quem aprende a lidar com o choro da criança, Maurício, quem aprende a lidar com o choro da criança, aprende a silenciar a si mesmo e aprende, sobretudo, a legitimar a criança. Uma criança não sabe dizer isso, mas na verdade ela quer aparecer como completamente legítima perante mim, como pai, como adulto, como companheiro de vida, como que quer que seja, como irmão. Tudo que eles nos pedem é, olha, me trate com legitimidade. Entenda que eu não sou competente ainda para estar no mundo dos adultos. Não tenho competência para isso, mas legitimidade eu posso ter enquanto criança. E nós adultos não sabemos disso. Nós só conseguimos dar legitimidade aos que têm mais de 18 anos e olhe lá. E olhe lá, e olhe lá. Conta um pouco pra gente. Bom, você tem filhos à vontade para falar sobre educação, né? Eu acho que você tem todos os estados de filho possíveis hoje no mundo moderno, né? Conta um pouco para nós como é que é a escolarização dos seus filhos. Bom, quando casamos com a Andrea, a gente tinha, obviamente, muitas preocupações. Ela também é socióloga, uma mulher muito inteligente. E tínhamos muitas preocupações em torno da questão da educação dos filhos. E então nos lançamos, quando veio o Rafael, foi o primeiro filho que chegou, nos lançamos a pesquisar e a ver que alternativas, porque eu dizia, olha, de tudo que eu conheço eu não quero nada, não me interessa nada. A gente tem que encontrar uma escola minimamente alternativa a esse modelo que está aí. Não quero nada conservador, não quero nada ultradisciplinar, não quero nada que implique todos esses constrangimentos pelas quais as crianças passam hoje em dia. Graças a Deus ela tinha, nesse momento, hoje em dia não, nesse momento ela entendia que isso era importante também, e então nós fomos a procurar e encontramos aqui em Brasília uma experiência dentro da Universidade da Paz, que era uma escolinha de tendência Waldorf, que se chamava Casa do Sol. E matriculamos o Rafael lá com 3 anos. E foi um momento bacana para ele, para nós, tudo mais, uma grande descoberta, especialmente pelo lugar, um lugar campestre, rural, com uma cachoeira, com rio, com tudo que tu queiras imaginar para uma criança crescer à vontade. Mas a escola tinha muitos problemas, muitas discussões internas, muitas brigas com a Universidade da Paz e terminou fechando. Então, um grupo de pais nos propusemos a não perder isso, né? Tínhamos aí um grupo de professores bastante bem treinados na pedagogia, o que nos parecia importantíssimo. Tínhamos um grupo de pais que queríamos essa pedagogia Waldorf, e tínhamos os filhos. Então decidimos fundar uma escola e fundamos a Escola Moara, uma escola comunitária também de pedagogia Waldorf, que até hoje funciona. E matriculamos o Rafael lá. E lá deu o 5º ano. Uma das coisas que nos pareceu importante, e que eu digo muito isso porque, enfim, é um dos grandes problemas de todas as escolas, de todas, absolutamente todas, e não só das escolas. Quando falo das escolas, falo também das universidades, dos cursos técnicos, de tudo que tu quieras imaginar que é uma instituição que oferece educação. É que a diferença é que toda essa escola Waldorf consegue uma coisa que é importante, é que você tem uma filosofia, uma pedagogia, né, a pedagogia Waldorf, e você tem um grupo de professores que entende isso. E esse grupo de professores consegue ir da teoria para a prática com relativa coerência e consistência. Isso me parecia, nesse momento, o mais importante que a escola poderia nos oferecer. Porque isso não acontece em mais nenhum outro lugar que eu conheça. Em geral, você tem isso, um projeto político-pedagógico pensado maravilhosamente, invocam Paulo Freire de começo a fim, mas você tem uma prática completamente comportamentalista. Não saem do comportamentalismo e são ainda péssimos comportamentalistas. São escolas que falam de interdisciplinariedade, mas mal são disciplinares. Se ao menos fossem disciplinares, dizer, olha, nós vamos formar cientistas, então pronto, vamos ser excelentes trabalhadores no campo da metodologia científica. Nem isso são. Então é uma coisa ali muito estranha. Ali na Escola Moara nós tínhamos isso, um grupo de professores que conseguia levar a teoria para a prática e vivenciar mais ou menos bem o modelo. Fomos com essa escola até o 5º ano, mas aí começaram os problemas. A escola não conseguia ir além
da educação básica primária, dos primeiros 5 anos. E não fechou. Quando chegou o momento do sexto ano, desapareceu a escola. E então ficamos no ar. E eu disse para André, olha, eu não vou matricular meu filho em uma escola tradicional, nem... nesse momento, Maurício, eu não conhecia, não sabia, não tinha nenhuma notícia. E olha que estamos falando apenas de alguns anos atrás, sobre desescolarização, sobre homeschooling, sobre essas coisas, não conhecia. Eu tinha mil ideias. Eu dizia por que as escolas não funcionavam assim, por que não faziam aquilo, por que não entendiam nada, por que não o lúdico, por que não mantinham o lúdico, né? Essa era a minha grande crítica. Por que nos anos da pré-primária todo mundo pode brincar à vontade e aprender, e por que nos anos fundamentais a brincadeira desaparece e você tem que aprender sentado olhando para o mesmo lugar? Eu não entendia isso. Por que o lúdico desaparece da vida escolar? Então, ficamos com o Rafael nas mãos. Disse, olha, vamos educar-lo nós, vamos ver o que acontece, vamos pesquisar, vamos ler. E foi um ano extremamente interessante, o primeiro ano de fora da escola com o Rafael, porque a gente, de fato, não sabia para onde ir. Uma teoria na cabeça, não tinha nada, apenas sabíamos que não queríamos simplesmente escolarizá-lo nos moldes tradicionais. E nos vimos obrigados a descobrir, na prática e na teoria, o que fazer com o Rafael. Então, foi fantástico, assim, foi uma experiência, eu acho que eu queria ver na minha vida onde que eu aprendi mais, em uma experiência como essa, onde você tem que dar soluções reais a um problema real, concreto, que ainda é movido por amor, né? Você tem seu filho aí, você morre de paixão pelo seu filho e você quer o melhor para ele, né? Todo pai quer a melhor educação para seu filho. Eu desconheço que alguém diga quero a pior educação para o meu filho. E a gente queria a melhor. E a melhor nesse momento era estar fora da escola. E enfim, nos lançamos a descobrir que seria isso. E claro que cometimos todos os erros que você quiser imaginar. Todos. Todos. A gente foi campeão de erros. E a nossa cobaia, o Rafael, então, claro que viveu todos os altos e baixos emocionais pelos quais se passa, né? Porque uma criança, enfim, ela vai para onde os pais digam que tem que ir, né? Olha que adultocentrismo complicado é esse. Mas esse primeiro ano nos deixou uma série de questões que foram se perfilando como uma perspectiva importante. Uma delas, por exemplo, foi olha que diferença que dá no espírito da criança quando ela está acompanhada de um adulto que não tenha compromissos burocráticos nem disciplinares, que é o problema de todo professor hoje. Eu defendo os professores, por exemplo, eu não vou brigar com o professor, porque será os professores a má qualidade. Eu digo, olha, coitados dos professores. Eu que já fui professor sei o que é estar todos os dias diante de 40 pessoas, da idade que for, não interessa, e com uma quantidade enorme de demandas burocrático-políticas institucionais. Você dar conta disso e ainda educar essas crianças, é uma loucura isso, não tem condição, não tem... Retire o professor de aí e coloque-o diante de uma criança e deixe que ele construa uma relação com essa criança em torno do que lhes interesse, aos dois. A diferença é incrível, absurdamente incrível. Questões que para o Rafael eram muito complicadas, como matemática, essas coisas mais das ciências exatas, se tornaram muito tranquilas e deliciosas. Por isso, porque ele entrou em contato com um professor, uma professora que tinha tempo para ele, tempo para conversar tranquilo, sem ter que perguntar quando vai ser a avaliação, como é o sistema de avaliação, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que chegar até tal lugar, já passou esse tema, não passou, essas coisas que acontecem todos os dias na escola e que são questões burocrático-políticas institucionais, não são questões epistemológicas nem de didática. Então você percebe como a questão central da educação, que era o pedagógico, o didático, o epistemológico, é completamente esquecido dentro da instituição por questões burocráticas, políticas e institucionais. E o professor se perde nisso. E o estudante é apenas o objeto que gera toda a informação que o sistema burocrático precisa. Com o Rafael vimos como isso é interessante. Dizer, você tem uma pessoa que está apenas olhando para você, que não tem problema com horário, que pode ir e vir a qualquer hora. Essa criança pode estar nesse lugar ou em qualquer outro. Pois hoje eu queria estar na biblioteca tal, ou quero te levar a conhecer o laboratório tal da universidade, ou por que não vamos caminhar pelo parque? Em qualquer lugar pode fazer a aula.
Então, o tédio típico de um menino escolarizado, simplesmente vai desaparecendo, vai sumindo. E fica um menino mais natural. Não vou dizer um menino calmo, porque isso pode ser interpretado de maneira completamente errada. Fica um menino mais natural, um menino predisposto a se divertir com cada momento que está vivendo ao longo do dia. Essa foi uma primeira questão. A segunda questão que nos apareceu assim clara foi como é diferente quando uma criança começa a aprender. Quando ela começa a incorporar elementos de conhecimento. E então começa a sentir o desfrute da coisa. Sem obrigação nenhuma, não tem que responder a nada, não tem que estar constrangido pelo tempo, nem pelas provas, nem por nada. Ele vai para onde quiser. E então ele começa a ter um desejo de saber mais. Desejo de saber mais sobre aquilo, que isso não acontece nas crianças que estão escolarizadas. As crianças que estão escolarizadas, o que quer é que termine o ano. Por favor, para com a tortura. O Rafael não, ele começou pouco a pouco a dizer, eu posso estudar mais daquilo? Eu posso voltar sobre tal questão? Podemos visitar de novo tal museu? Podemos ir de novo a tal lugar? Podemos... Essa sensação do poder, do eu posso, foi uma coisa muito forte nele. Muito forte. E foi importante. Porque nos permitiu perceber que há uma questão que é muito diferente quando vamos falar de disciplina, né? O que eu vi emergir ali no Rafael foi uma noção de disciplina completamente diferente da que todos nós adultos manejamos. Para nós, pais, professores, disciplina é ter uma hora, ter um uniforme, ter uns horários, umas rotinas, cumprir umas regras, seguir uns comportamentos, esse tipo de coisas. E então, se não, prêmio e castigo. Isso é disciplina. Disciplina é assumir o mundo comportamentalmente organizado pelos adultos. O Rafael nos ensinou que disciplina é você ir entendendo quais são os elementos que compõem a arte de saber uma determinada coisa. Olha que diferente, é muito diferente. Disciplina é você incorporar. Por exemplo, o Rafael foi estudar violão. Então, disciplina é incorporar a arte do violonista. Na violonista. E então, você aprende todos os elementos que disciplinam essa arte. Isso não tem a ver nada com uniforme, horário, estar sentado, estar calado, estar assim, estar assado. Tem a ver com o desfrute dos elementos que fazem possível você ganhar a linguagem própria do violonista. Isso vale para qualquer arte, para qualquer ciência. Ser disciplinado na arte da medicina ou nas ciências da medicina significa você tornar-se um bom médico. Você, de fato, incorporar a linguagem médica, o olhar médico, a capacidade de entendimento médico. Isso é disciplina. Não é porque o cara foi todos os dias de 7 a 7 que se tornou médico. Foi porque ele incorporou essa disciplina. Então, a disciplina é como algo que a criança incorpora como um ganho positivo. E não o que acontece conosco, que a disciplina é um constrangimento negativo ao qual você deve se adaptar. Todo mundo nos diz, não, é chato, mas você tem que se adaptar a isso. Quando estamos aprendendo, não. A disciplina entra como um ganho efetivo. Você ganhou algo. E assim que você ganha essa disciplina, você sabe. Você aprende, você aprendeu. Você é dono disso. Está contigo. E por isso, o terceiro elemento que Rafael nos ensinou nesse primeiro ano tem a ver com a questão de projetar-se no que está se aprendendo. Hoje em dia, quando a gente fala com algum adolescente, e aí, o que você vai fazer? Não sei. Não sei. Eles sempre respondem com 3, 4 minissílabos, né? Nem sequer sílabas, minissílabas. Porque, enfim, o que eu vou fazer no futuro se eu não sei o que diabo estou fazendo no presente? O Rafael, ele começou a se projetar no futuro. Pai, eu posso ser violonista no futuro? Eu posso viver como violonista? Quando ele foi fazer cerâmica, ele veio com a mesma pergunta: pai, eu posso ser ao mesmo tempo violonista e ceramista? Existem homens que sejam ceramistas? Mas filho, porque estou apaixonado, olha, quero saber muito sobre isso. Se eu pudesse passar aqui o dia inteiro na oficina, no ateliê de cerâmica, eu seria feliz.
olha que respostas diferentes que para nós não podíamos calcular isso previamente. Pouco a pouco, com as leituras, com os encontros com outras pessoas, como a Ana Tomás, como, enfim, as figuras que vocês estão entrevistando, a gente foi percebendo que a gente estava na trilha certa. Mas esse primeiro ano foi isso. A gente voltou para a escola com o Rafael porque foi um ano extenuante e a gente precisava dar uma pensada, vamos ver se estamos indo bem, se estamos indo mal. Ele voltou para a escola, uma escola onde estavam todos os antigos colegas da Moara, e nos deparamos com que os pais dessas crianças estavam simplesmente horrorizados, assim, dizer, onde estava o Rafael? Não, o Rafael estava fora da escola. Como assim? E vocês, como estão aqui na escola? Olha, isso aqui é uma desgraça. Não temos saída, isso não existe, o que a gente vai fazer? E aí a gente começou a discutir a questão de, então, vamos viver a experiência coletivamente. E durante 6, 7 meses nós nos reunimos 2, 3 vezes por semana para pensar a experiência agora coletivamente. E criamos um coletivo que se chamou Novas Raízes. E seriam mais ou menos uns 15 pais, essa foi uma das questões, se somaram muitas pessoas, 15 pais que queriam outra coisa, e fomos discutir e pensar e degladiar 6 meses a pensar a saída para o seguinte ano. E em fevereiro do seguinte ano, nós tiramos as crianças uma vez mais da escola e fomos viver a questão. Vamos lá, como é que é isso? E chegou agora. E foi, Maurício te contou, uma das experiências mais fantásticas das nossas vidas. Dura, complexa. Aí foi que fomos descobrir já o tema da desescolarização. Por primeira vez nos degladiamos com isso. Dizer, a gente está escolarizado, né? Nós, os adultos, estamos escolarizados. E nós precisamos desescolarizar-nos. Então imagina as surpresas que nos esperavam pelo caminho, as bombas. Todos nós chegamos lá escolarizados. E o que nós queríamos, consciente ou inconscientemente, era uma escola fora da escola. E é claro que isso nos levou aos debates mais incendiados possíveis. As crianças, em troca, elas entenderam muito bem o espírito da coisa, e quando se viram fora dos esquemas escolares, fora das rotinas escolares, fora das questões burocráticas e disciplinares, eles simplesmente enlouqueceram e fizeram de nós um manicômio. Vou te contar. Mas foi muito rico como experiência, porque aí aprendimos muito. Aprendimos, primeiro que tudo, aí a urgência e a necessidade de desescolarizar-nos a nós mesmos, primeiro que tudo. Não existe isso de desescolarizei o meu filho. Primeiro tenho que me desescolarizar eu, como adulto. Tenho que entender o que significa estar nas instituições e poder pensar autonomamente. E sentir a tranquilidade de viver fora dos ritmos e das normas e das rotinas escolares. Sem esse elemento, simplesmente não tem nenhuma possibilidade. E a experiência das Novas Raízes não foi além de um ano, basicamente por isso. Porque alguns países não conseguiam entender, mas por que eles não estão em um horário só? Por que não estão sentados todos ao mesmo tempo? Por que eles não aceitam nenhuma disciplina? Por que eles aquilo? As crianças aprenderam muito, viveram experiências fantásticas. A diferença do que faz qualquer escola, eles viajaram muito, conheceram os mais inusitados lugares aqui em Brasília, visitaram tudo que tu queiras imaginar de lugares, de experiências, e foram muito felizes. Mas, no final de um ano, todo mundo voltou para a escola. E nós, com o Rafael, voltamos e avaliamos a situação e dissemos, olha, nós aprendemos tanto, Rafa, o que você acha? E ele disse, ele mesmo, disse, olha, pai, eu não quero voltar para a escola. Agora a gente está vendo como é que é. Agora a gente já sabe, não vamos cometer os mesmos erros. Então, vamos lá. E então, Rafael viveu um terceiro ano desescolarizado completamente. Desta vez, sim, no sentido amplo do unschooling, né, da desescolarização, no sentido mais pleno. Sem horários, sem ritmos, sem comando. Ele mesmo gerindo o seu tempo. Ele mesmo escolhendo o que lhe interessava. E ele viveu um ano simplesmente fantástico. O terceiro ano foi muito delicioso para ele e para nós, porque aí então você começa a ter o prazer de ter um filho com o qual você conversa sobre o que for e ele tem interesse naquilo que você está conversando, que te traz
que te atualiza, que te introduz em questões que tu, pela própria idade, já não estás mais entendendo. Um filho com o qual tu puedes compartilhar, como com qualquer adulto, questões importantes da vida. E a alegria de estar vivendo essa experiência foi o tom do terceiro ano. Eu acho que essa foi a experiência. Parou porque, bom, já o Rafael cresceu, já se tornou um moleque grande, né, 15 anos, e precisava, ele queria viver a experiência de uma escola com gente grande. Dizia, olha, pai, sempre as escolas por onde passei foram escolas de crianças, eu queria viver como é que é a experiência de uma escola com gente grande. Então ele voltou para uma escola Waldorf, ele está agora em Botucatu, em São Paulo, no interior, vivendo a experiência de ter colegas grandes em uma escola interessante, vamos chamá-la assim, uma escola interessante no interior de São Paulo. Seus outros filhos? São seis. Bom, Maria Eduarda, que também hoje é filha minha, né, filha, vamos dizer assim, da vida, também viveu junto com o Rafael essa experiência de escolarização, só que ela já tem outra personalidade, tem outra forma de entender, então ela voltou para a escola mais conciliada com isso, mas depois de ter também vivido muitas experiências que ela encontrou o jeito de comunicar que foi importante para ela. Mais adaptada ao mundo da escolarização e ela ganhou um senso crítico importante. Eu acho que todos os meninos que passaram pelas Novas Raízes, todos voltaram com a questão crítica muito mais apurada, muito mais sensíveis a essas loucuras institucionais, que para as crianças hoje são simplesmente normais, as instituições são assim. Para esses meninos das Novas Raízes, não. Mesmo a Maria Eduarda, ela voltou com elementos críticos muito mais refinados. Ela não vai ir além, mas ela cresceu com certeza em muitas questões. E questões que para ela seriam muito difíceis em outro momento se tornaram muito mais tranquilas graças a essa saída do padrão institucionalizado, né? Ou seja, Está numa escola Waldorf, que também na escola Moara, que terminou, né? E passou este ano numa escola chamada Logosófica, que todo mundo nos ofereceu como sendo uma aproximação com a Moara, mas foi completamente desastroso o ano. Tu viste o texto que ele escreveu para mim uma carta esta semana, falando sobre o ano, né? O ano 2012 para ele. E é uma declaratória de tristeza em torno de como ele vive a escola hoje em dia. E uma pedida clara de, por favor, olha, se você puder, por favor, me retire desses lugares, não quero mais. E os outros pequenos estão fora da escola por enquanto. A diferença de outros pais que matriculam os filhos com meses, com anos de recém-nascidos, Ulisses com 7 anos ainda tem um tempo para estar fora da escola. A Guadalupe ainda está fora da escola e a Bárbara é a caçula que não tem nem como pensar nisso. Mas se a vida continua como vai, certamente estarão fora da escola, né? Certamente estarão fora da escola. Gilberto, a influência do Rafael nesse pioneirismo aí que ele protagonizou com vocês, certamente antes de qualquer coisa deve ter influenciado os irmãos e os convívios diretos, os amigos de alguma forma. Teve uma mudança no contexto social dele? Você sente isso para o bem ou para o mal? Explicitou um bom dia inclusive não foi para mim, foi para um jornalista que fez uma entrevista com ele. Foi a seguinte: disse, olha, das coisas ruins de estar fora da escola é que você sofre preconceito do meio social em que você está. As pessoas é a mesma coisa, Maurício. É igual que você, escola é tão forte na nossa sociedade que é como dizer, vou mudar de religião, ou então vou deixar de ser heterossexual, vou ser homossexual. É o mesmo impacto. As pessoas dizem assim, mas meu Deus, então você está fora do mundo, né? Você se perdeu, né? Se perdeu. Então o Rafael sofreu muito isso, muito. Eu tenho que aceitar que
que esse é um dos impactos negativos que a gente não sabe como contornar. A não ser com muito diálogo, cuidado e muita, sabe assim, muito cuidado de não deixar a criança ter que se defender sozinha desse tipo de arremetidas, né? A criança não tem por que responder para a sociedade porque seus pais a desescolarizaram. Porque a sociedade quer que ela seja normal. E o que a sociedade entende que ser normal é estar institucionalizado. Então é muito difícil para uma criança colocar todas essas razões ordenadamente e com peso suficiente para que qualquer um, mesmo da mesma idade, não dê um disparo simbólico perigoso, né? Mas o Rafael, pouco a pouco, ele ganhou instrumentos para mostrar que ele não estava perdido no mundo. Por exemplo, o Rafael, durante o tempo que esteve fora, ele fez um percurso importante com o luthier. E com ele fez um violão, né? Um violão. Porque o Rafael gosta de violão, estava aprendendo a tocar e quis fazer um violão que fosse dele. E conseguiu, ao longo de um ano, fazer um violão maravilhoso. Maravilhoso mesmo, assim. Então, quando as pessoas dizem, mas, nossa, você perdeu todo esse tempo. Aí o Rafael les mostra, diz, olha, esta foi uma das coisas que eu consegui fazer durante esse tempo. Então, ele pega seu violão e ele mostra o que ele sabe tocar, e Rafael toca muito, muito bem. Para uma criança de 16 anos, você fica de boca aberta. E olha que eu digo assim, todo mundo diz, que absurdo você falar isso, mas enfim. Eu digo que o Rafa não tinha um talento especial para a música. Ele tinha um interesse especial na música. Ele tinha um tesão pela música. Mas tinha dificuldades, até porque, enfim, eu não sou músico, enfim, não tem como passar essas coisas para ele. Mas ele fez um percurso musical tão fantástico que você fica assim, meu Deus, esse menino de fato conseguiu fazer a trilha dele, porque quando a gente matricula um menino numa escola de música, o que a gente pensa estupidamente é, bom, aprende aí umas músicas, filho, né? Então, cadê a primeira música? Cadê a segunda música? E o Rafa não voltava com música nenhuma. Mas, filho, cadê teu repertório? E o Rafa não voltava com repertório nenhum. Até que um dia ele me mostrou esse pai, quer ver o que eu sei fazer? E ele se sentou no seu violão e me mostrou uma coisa que ele estava compondo, um blues. Esse menino compondo um blues. Aí eu entendi. É porque ele não está repetindo coisas, ele está aprendendo música. Então, a trilha do aprender, é ele que pode definir, não sou eu. Quem sou eu para poder dizer, Rafa, você tinha que saber 3 músicas, ou 5 músicas, ou 20 músicas. Mas o pai escolarizado pensa assim, né? Cadê seu repertório? Então, ele inventa, ele está sempre numa atividade permanentemente criativa com seu violão. E ele mostra isso, esse é meu violão, eu que fiz esse violão. E ele faz esse som. E não tem nem que perguntar para o outro, e aí? Você fez tempo. Porque os meninos hoje em dia não têm o que mostrar. E isso é triste. As crianças, Maurício, as crianças têm vergonha e têm raiva de que eles perguntem o que aprendeu. Raiva. Essa é uma coisa que eu faço permanentemente, de desdobrar esse sentimento com as crianças com as quais tenho contato. Você tem raiva disso? As crianças têm raiva, ódio da escola. Têm ódio de não poder dedicar seu tempo ao que lhes interessa. Elas terminam esquecendo o que lhes interessa porque, enfim, nunca ninguém legitimou isso. Sempre parecia que o que lhes interessava era ilegítimo. E então, quando mostra o Rafael as suas competências, os seus ganhos de conhecimento, o que ele fez, o que ele pode mostrar, que não é um papel cheio de notas e dados estatísticos e tal, mas a sua experiência viva com a música, com o seu instrumento, você fica assim, bom, é claro que é muito diferente. Quando você tem 16 anos, você conversa com um ser humano, não conversa com um menino que diz as mesmas 3 frases para tudo, que é o que acontece hoje com qualquer adolescente. E inestimáveis, que o Rafael vai carregar a vida toda. Enquanto que os restos dos meninos vai jogar fora os 5 ou 6 certificados que vai ganhar. Vai jogar fora, não servem para nada hoje em dia. Toda razão. Gilberto, o André está aqui no chat, ele colocou uma pergunta que eu tenho que passar para você, porque eu acho que ela é instigante, assim. Como defensor da educação em casa, você naturalmente é contra a escolarização compulsória e a padronização da educação. Você acha que é necessário existir um Ministério da Educação? Sim, é importante. Mas em um país do tamanho do nosso. Mas
a minha discussão em torno do Ministério da Educação é o porquê o Ministério da Educação se casa com um paradigma só. As possibilidades paradigmáticas em torno da educação, por que o Ministério coloca todos os ovos só em uma cesta? E em uma cesta que os dados estatísticos, as provas, as avaliações nos dizem claramente que está furada. Os ovos estão caindo não um a um, por dúzias, né? Estes dias a BBC publicou uma estatística de uma avaliação entre 40 países. O Brasil estava no número 39. Assim, dizer, para que mais? Por que não ensaiamos outras coisas? Por que não percorremos outros caminhos, outras sendas? Em educação, como em tudo na vida, a gente tem a obrigação de permitir-se experimentar aquilo que desconhece, aquilo que não sabe. Nós temos instituições fortes, o Ministério da Educação é um ministério robusto. Muito tranquilamente, ele poderia abrir espaço para ir experimentando outras vertentes, outros paradigmas educacionais. Não tem que sair fechando as escolas de um golpe só, isso seria um problema histórico gravíssimo. Mas poderia ir criando nichos de experimentação, nichos de observação. Nichos de observação. E eu acho que esse é o caminho para o MEC. O caminho para o MEC é, vamos lá, se a educação tradicional está dando esse tipo de resultados, como que estão indo as escolas mais alternativas, as escolas da ponte, as escolas democráticas? Como que estão indo essas escolas? E fortalecê-las, dar-lhes recursos em troca de persegui-las. Como que está indo a educação em casa? Vamos lá, vamos tratar isso com criatividade. Então, por exemplo, a pergunta do André é importantíssima. Nós não precisamos tirar do panorama o Ministério da Educação, nós precisamos fortalecê-lo. Não precisamos retirar o Estado da nossa vida, nós precisamos ampliar o Estado. Nós precisamos que o Estado se torne pluridimensional, que fale diversas línguas. E não que fale apenas uma língua só. Que faça uma escolha e que caminhe por aí só até o abismo. Não dá. Estamos em um mundo que está cambiando tanto e tão rápido que não dá para termos instituições olhando para o passado de uma maneira só. E olhar para as escolas é olhar para o passado. As escolas são, historicamente, o passado no presente. Nós precisamos entender que o mundo, com as novas tecnologias, está dando, assim, pulos tão grandes para o futuro que se as instituições não se adequam, ninguém vai precisar fechar o Ministério da Educação, ele vai se fechar sozinho. O que seria um absurdo. Nós precisamos de investimentos na educação. E há muito que investir em termos da desescolarização, muito. Haveria muitas instâncias que devem ser fortalecidas para poder desescolarizar o país. Haveria que, por exemplo, abrir mais e melhores bibliotecas, fornecer internet de boa qualidade em todos os cantos, avenidas, parques, escolas, instituições públicas e privadas do país, de maneira que todo mundo pudesse ter acesso à internet, acesso amplo e restrito à informação. Haveria que popularizar o uso dos computadores. Haveria que colocar os professores na rua, nos parques, nas praças, nos bancos, em todos os lugares, de maneira que, em troca de estar lá todos os dias vivendo rotinas insuportáveis, eles pudessem estar na vida, aprendendo com os próprios estudantes no mundo. Então, há uma visão possível de como seria uma sociedade desescolarizada. Isso não é uma utopia hoje em dia. Talvez nos tempos dos anos 70, quando os primeiros pensadores estavam degladiando-se com a questão, pareciam completos ETs, mas hoje em dia não. As universidades estão colocando de graça seus conteúdos na internet. Há milhares de sites onde você pode estudar matemática, biologia, literatura, filosofia, história, geografia, o que você quiser, inglês, espanhol, português, chinês. Então você não precisa mais de escolas com pessoas paradas na frente falando as três coisas que sabem. O que você precisa é de um mundo que se abra para as perguntas das crianças. E isso hoje em dia seria muito simples, mas precisamos ir experimentando isso. Eu acho que se o Ministério da Educação se abre para uma experiência como essa, eles vão se degladiar com como é possível fazer uma revolução muito rápido em termos do conhecimento no Brasil. E não só para crianças e adolescentes, nós precisamos revolucionar isso em todas as cidades. Nós estamos falando das crianças como se elas precisam de educação, mas estamos falando de um Brasil que é analfabeto funcional, que mal sabe ler e escrever.
Te digo isso assim, estes dias, por exemplo, você se publicou uma reportagem na qual mostra que 80% dos trabalhadores da indústria mal têm 5 anos de educação. 80% dos trabalhadores da indústria. É muita gente sem formação. Então o Brasil não avança. O tempo todo essa discussão, o Brasil não vai para frente. Por quê? Porque as pessoas não sabem ler nenhum pequeno manual, não sabem ler as instruções de uma máquina, demoram para entender processos organizacionais, não conseguem comunicar-se com seus colegas, não conseguem ler um regulamento, entendê-lo, interpretá-lo. Por quê? Porque não sabem ler. Então, não estamos falando só das crianças. Quando falamos de desescolarização ligada ao conhecimento, nós estamos falando da sociedade inteira. Não é à toa que nós estamos falando de sociedade do conhecimento. Se estamos na sociedade do conhecimento, nós temos que entender que isso significa que não há como brincar de pique-esconde com o conhecimento. Que conhecimento não se remete apenas a ter título universitário. Porque, enfim, de que te serve um título universitário se tu não tens conteúdo? O conhecimento não é o que está nas bibliotecas. O conhecimento não é o que está nos livros. O conhecimento não é o que está embutido na internet. O conhecimento é o que tu consegue sintetizar para a tua vida. É o que tu eres capaz de traduzir em termos de entendimentos para a prática. Conhecimento é aquilo que tu fosse capaz de trazer para dentro de ti porque não estava dentro. Se nós nascemos e nós precisamos aprender. Essa é uma questão antropológica forte. Nós precisamos aprender. Isso significa trazer o mundo para dentro de nós. Gilberto, olha, cara, assim, eu estenderia a nossa conversa aqui e você vai ter que ter o compromisso de voltar aqui para a gente poder conversar, quem sabe ao vivo até aqui em São Paulo, ou quando a gente se encontrar. Mas eu queria deixar com as pessoas aqui pelo menos um contato para que as pessoas possam aprofundar um pouco mais as ideias que você trouxe, que são espetaculares, né? E com a prática, porque afinal você está com sua família, seus filhos todos envolvidos nesse processo. E eu acho que talvez a melhor forma seja através do teu blog, né? Assim, uma instância, o Facebook é outra. Tem lá estamos fazendo o documentário A Vida Fora da Escola, que enfim, coloca, graças ao Festival de Ideias, que é importante mencioná-lo, coloca a possibilidade de que muitas pessoas estejamos produzindo pequenos vídeos, entrevistas, conversas em torno do tema, de como cada um está vivendo, entendendo tudo isso. Então se chama A Vida Fora da Escola, está no Facebook. E está o Desescolarizar também no Facebook, onde estamos publicando sempre notícias e questões em torno do tema. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, só para a gente deixar. A Vida Fora da Escola, chama? Estou procurando aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria passar é o blog do Edilberto, está aqui, desescolariza.blogspot.com.br, que está aqui na tela, ó, Desescolariza. Edilberto, Tatiana, sua esposa? Tatiana, esposa. Esposa. A Vida Fora da Escola, vamos ver aqui no Facebook, A Vida Fora da Escola, está aqui, ó. Tem um grupo, é um grupo, né? Super legal. Um grupo está aqui do documentário que vocês estão fazendo. E terminamos indo para a Alemanha agora participar do primeira conferência mundial de homeschooling. Foi super interessante, já temos um bocado de entrevistas aí. Já que tenhamos um pouco mais de tempo, porque este fim de ano está um pouco pesado, mas vamos ter tempo para poder editar essas entrevistas e irlas publicando. Muito legal, cara. Muito legal. Sem pressa, porque parte dos elementos da desescolarização é não ter a pressa do mundo escolarizado. Não precisa de pressa. Aprende-se devagar. Genial. Gilberto, eu queria te agradecer imensamente o tempo e as suas palavras aqui, com a promessa da gente continuar essa conversa muito em breve, tá bom? Maurício, sempre que vocês quiserem eu estarei aqui. Logo, logo estarei pedindo a vocês permissão para usar o material de vocês, que é muito bom. No nosso comentário. Enfim, aí estamos. Esse é um tema apaixonante. Acho que o Brasil e a América Latina, onde o tema está cavalgando
muito fortemente, tem tudo a se beneficiar com essas discussões. Seria ideal que vocês possam fazer a tradução ao espanhol, sabe? Porque tem muita gente na Argentina, no Chile, no Equador, na Colômbia e no México seguindo de perto os movimentos do Brasil. Importante saber. Há das redes sociais, interconexões entre esses grupos, e isso só tende a crescer, só tende a crescer. É um fenômeno mundial, de fato. Não é um fenômeno local, não é um problema de um bando de pais loucos no Brasil. É um fenômeno que está crescendo na África, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os países da Europa, na Austrália, onde você quiser colocar o dedo no mapa mundial, ali você vai encontrar muitas famílias procurando alternativas para seus filhos fora das escolas. Muito legal, cara. Nós vamos continuar esse debate muito em breve. Você tem... todo o material que a gente gera aqui, Edilberto, está sob licença Creative Commons, pode ser utilizado amplamente por quem quiser, não só você, quem estiver ouvindo, quem achar isso útil, que utilize para disseminar as ideias, discussões, debates, e esse é o nosso principal intuito aqui. Obrigado, viu, cara, pelo teu tempo e pelas ideias aqui. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, vocês estiveram com a gente, é importante aqui a gente agradecer e já dizer que semana que vem a gente tem aqui para fechar o ano, é o último diálogo de educação livre deste ano 2012, nós vamos ter o Bernardo Toro, que vai estar conosco, vai falar, a gente deve discutir sobre esse paradigma do cuidado, que é algo que ele fala muito, vamos entrar a fundo nos aspectos educacionais, ele tem ideias incríveis também para trazer para nós. E é isso aí, a gente se vê semana que vem, então, o Bernardo Toro deve estar por aqui, não perca, um grande beijo para todos.